ó Pai, nós dirigimos ao Teu coração essa nossa oração, nossa súplica, pedindo de todo o nosso coração a graça de vos conhecer e de conhecer o vosso Filho. Ele que nos deu Maria por mãe, queremos pela materna intercessão da Santíssima Virgem suplicar esta graça. Nós sabemos, ó Deus, que fora de Jesus nós não temos parte contigo. Sabemos que somos tão falhos no nosso conhecimento e mais ainda na nossa vivência. Por isso vos pedimos que nos dê a plenitude do Teu Espírito, para que nós possamos reconhecer o que em nós não lhe agrada, a fim de que nós possamos direcionar e converter a nossa vida a Ti. Transforma, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Dai-nos força e coragem para poder viver a fé em Ti. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem sentar-se, irmãos. Queria pedir uma Bíblia Ave Maria, se tiver aí. Alguém? Se alguém... Uma Bíblia Ave Maria, ok. Ok, obrigado. Então, meus amados irmãos, vou fazer aqui uma pergunta. Nós fizemos um consagrante aqui em setembro do ano passado, né? Quem de vocês estava nesse consagrante? Levante a mão, por favor. Quem estava? Ok, pode baixar. Quem não estava? Levante a mão. Então, a maior parte não estava. Tá bem. O consagrante, ele tem uma orientação um pouco diferente da maior parte dos encontros que vocês participaram. Entende? Não estou dizendo aqui de ser melhor nem pior. É apenas a característica, é diferente. Então, e também, falo também particularmente da minha missão, que não é só minha, mas que eu tenho também, e busco ser fiel a esta missão, que é de ajudar o nosso povo a ir para o céu. Essa é a minha missão, como é a missão de todo sacerdote, entendeu? É ajudar vocês a se salvarem. E eu, para alcançar esse objetivo, necessito dizer a vocês o que é necessário fazer e como se deve viver para se alcançar a salvação eterna. E esta não é uma missão muito agradável em certo sentido, porque você tem que tocar em pontos em que, enfim, em pontos em que as pessoas não gostam de escutar, entende? E a maior parte, muitos nem mesmo escutaram, mesmo tendo uma longa caminhada de igreja. São coisas que são pouco ditas hoje, porque nós caímos, a nossa geração caiu num relativismo muito grande, num mundanismo muito intenso, num paganismo exacerbado nos nossos dias. Grande parte das pessoas do nosso povo católico vive de uma maneira completamente contrária àquilo que é ensinado no Evangelho. Nós estamos vivendo uma farsa e temos chamado isso de religião. Quando eu falo nós, eu não aplico isso a cada pessoa, não, tá bom? Porque eu nem conheço as pessoas aqui. Eu estou dizendo aquilo que é a situação em geral, certo? Se isso serve para você, você vai aplicar a sua vida e vai buscar a sua conversão. Mas falando em maneira geral, essa é a situação do mundo. O mundo voltou-se contra Deus já faz tempo. Sempre houve pecados, virtudes, tempos de maiores glórias e tempos de maiores misérias na humanidade. Mas é inegável que em nossos dias nós atingimos um nível moral tão ínfimo, jamais precedido na história da humanidade. Nós nunca chegamos a um abismo moral tão profundo como hoje. Quando a gente pensava que tinha chegado no fundo do poço, a gente ainda deu um jeito de cavar e ir para mais fundo ainda, sabe? Essa é a situação do homem moderno. É incrível. Por exemplo, coisas práticas.
Sempre houve, na história da humanidade, sempre existiu aborto, por exemplo. Sempre existiu. Homossexualidade sempre existiu. Prostituição sempre existiu. Mas nunca uma geração reivindicou isto como status de virtude, muito menos de direito, como hoje se faz. Sempre houve, mas sempre reconhecendo-se que isto era algo execrável, que não era bom, que era algo errado, algo que não era digno de um ser humano viver ou praticar, etc. Sempre. E isso em qualquer cultura, em qualquer religião, inclusive. Sempre se reconheceu essas degradações morais, reconheceu como algo mal. Existiram, sempre existiram, mas sempre se reconheceu, todas as culturas, em qualquer tempo, em qualquer povo e nação, reconheceu que isso não era algo correto. Essa lei natural inscrita no coração do homem, não é? Não matar, não roubar, não mentir, não prejudicar o próximo e assim por diante. Isto não é algo de uma religião simplesmente. Isso é algo da natureza humana. Todo ser humano sabe que isso é mal. Mesmo que ele nunca tivesse conhecido a Jesus, isto é algo inscrito no coração dele. É o que diz a Bíblia. É uma lei inscrita no coração do ser humano. O decálogo, os 10 mandamentos, eles não são outra coisa do que a reprodução daquela lei que Deus colocou no coração do ser humano. Não é uma lei positiva simplesmente. Positiva significa algo artificial inventado. É algo que existe respaldo dentro de nós. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é natural a qualquer religião. Quer dizer, se colocar a divindade acima de qualquer ser humano, de qualquer coisa. Não tomar seu santo nome em vão. Ter um dia, algum momento de oferecer o culto, que é o terceiro mandamento, guardar o domingo, etc. Honrar pai e mãe, quer dizer, aqueles que te geram. Enfim, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não mentir, e assim por diante. Isso é algo que é inscrito no coração do ser humano. Então, o que nós estamos vivendo hoje é algo tão absurdo, que nós estamos assim, desprezando a própria natureza humana. Compreende? Não se trata apenas de um atentado contra um ritual, ou uma lei, ou preceitos que Deus estabeleceu para que nós possamos fazer parte do seu povo. Não é só isso. O abismo moral é tão grande que nós estamos renegando o próprio ser humano. Nós estamos assim destruindo a própria natureza humana. Então isso nunca aconteceu na história da humanidade. É a primeira vez que isso acontece. Uma geração que se levanta e se coloca, entendeu? Pleiteando, lutando, advogando o direito de matar outras pessoas. Essa geração chegou no fundo do abismo. Isso é impossível. Quando o ser humano se arroga ao direito de decidir quem vive ou quem não vive, acabou, não existe mais critério moral. Quem é que pode levantar e criticar Hitler? Quem é que pode levantar e criticar então, Mao Tse Tung, um Lenin, um Stalin? Jamais poderia fazer isso. Porque diante daquilo que está sendo advogado hoje, eles são até, o que eles fizeram, entende? É até pequeno. Entende? Mas é isto que muitos, inclusive daqueles que frequentam a igreja, estão fazendo hoje. E a confusão no ser humano hoje é muito grande. Muito grande. Não é só na sociedade, inclusive dentro da igreja. Não porque a igreja é santa, é perfeita, a doutrina é santa. Mas o problema é que os homens que a dirigem não são sempre. Entende? E para que as pessoas recebam a verdade de Deus, depende disso também. É claro que hoje, especialmente nos dias de hoje, as pessoas podem ter acesso à verdade, independentemente daquilo que falam os seus ministros. Qualquer um de vocês pode ir, pegar um catecismo e ler, um documento da igreja e ler, um documento do Papa e ler, vocês podem chegar à verdade. E se algum deles, dos ministros de Deus, disserem qualquer coisa que se desviem disto, vocês saberão. Só que o nosso povo é preguiçoso, o nosso povo é mundano, o nosso povo não se interessa pelas coisas da salvação, falando de maneira geral. São muito poucos que gastam tempo na busca do conhecimento da sua fé. São muito poucos que gastam tempo fazendo leitura espiritual. Poucos que gastam tempo na oração, no estudo da Sagrada Escritura, na leitura do catecismo ou de algum livro espiritual que os ajude a conhecer e a amar mais a Deus. São muito poucos.
Por quê? Porque as pessoas, elas perderam os critérios. Elas perderam a consciência da razão pela qual existem. A grande parte das pessoas, elas têm uma ideia muito diferente, muito equivocada do que seja felicidade, do que seja bem, do que seja alegria, do que seja amor. Esses conceitos que a gente sempre está escutando, né? Aí está na boca de todas as pessoas, entende? Todo mundo fala sobre esses conceitos. Qualquer pessoa fala na televisão, no rádio, escreve nos jornais, sempre usando isso, né? Falando sobre a felicidade, falando sobre amor, falando sobre o que seja paz, o que seja de fato realização humana, o que seja, enfim, todos esses conceitos, o que seja bem, o que seja alegria. Esses conceitos todos, eles foram esvaziados do seu significado verdadeiro e foram enxertados, entendeu? Com um significado muito diferente, muito equivocado, continuamente, muitas vezes contrário ao seu significado original. Então, a ideia que as pessoas hoje têm de bem e de felicidade é muito diferente, é completamente diferente daquilo que é a verdade bíblica, daquilo que é a verdade que Deus revela. Falando de maneira geral, você pode analisar talvez por você mesmo, ou pelo aquilo que você já viveu, ou por aquilo que vive ainda, entende? Para você, o que é a felicidade? O que é a sua meta, não é? Ou o que era, o que é a sua meta? O que as pessoas buscam? O que elas entendem por felicidade? As pessoas, elas, em maneira geral, entendem por felicidade um bem-estar material, um conforto, entendeu? Saúde. Então, estar sem maiores problemas, sabe? É esta a ideia que as pessoas têm de felicidade. Inclusive as pessoas que estão dentro da igreja. Não são apenas os pagãos ou ateus que têm essa ideia, não. Tanto é verdade que a maior parte das pessoas católicas que vão à missa, entendeu? Inclusive todo domingo, elas gastam a maior parte dos seus tempos, dos anseios do seu coração em busca disso. Quer dizer, de um conforto material, em busca de um bem-estar físico, material, no sentido, quer saúde, quer uma casa boa, um carro bom, uma vida mais confortável, que em si não é pecado. Isso não é uma coisa má, entendeu? Não é uma coisa má, nem uma coisa pecaminosa. O problema é que esta torna-se a meta da vida das pessoas. Isso preenche, sabe, o anseio do desejo do coração da maior parte das pessoas. É este o problema, porque há um problema de entendimento, há um problema conceitual, há um problema de desvio de finalidade. Ou seja, a pessoa, ela não compreendeu que foi criada para coisas muito maiores do que essas. Nós fomos criados, não foi para poder termos riqueza nesse mundo, nós não fomos criados para poder sermos bonitos aqui nessa terra, ou termos uma saúde perfeita, etc. Tudo isso é bom e Deus quer, entendeu? De maneira geral falando. Não estou dizendo que isso é pecado ou desejar isso é mal. Não é uma coisa errada. Pode-se estudar, pode-se trabalhar, pode-se desejar um progresso material, pode-se ter um progresso material, pode-se desejar e buscar a saúde do corpo. Isso não é mal, entendeu? É uma coisa boa, é um dom de Deus também. O problema é quando isso torna-se o tudo na vida das pessoas, como tem sido para a maior parte do nosso povo. Deus e a religião, mesmo para aqueles que frequentam a igreja, é muitas vezes um acessório. Um acessório que é para ajudar a melhorar a vida. Esta é a mentalidade relativista protestante que infiltrou-se dentro da igreja católica de uma maneira muito forte. Jesus é visto como aquele que vai me ajudar a melhorar a vida, que vai curar tudo, que vai dar-me aquilo que eu preciso, que não vai deixar faltar nada, que vai então fazer com que eu alcance essa meta, aquele outro objetivo. Ele é visto como alguém que ajuda a melhorar a minha vida, alguém que me ajuda, mesmo no sentido de coisas muito boas, né? Então, saúde, eu quero paz, eu quero então resolver esse problema, alcançar este emprego, fazer isto, fazer aquilo, coisas boas, mas é visto dessa forma. A religião, ela está sendo instrumentalizada. Deus está sendo instrumentalizado. Porque a pessoa colocou-se a si mesmo, o seu bem-estar neste mundo, como a meta da sua vida. Como, entende? O seu bem e a sua felicidade. Isso é a grande desgraça do tempo atual. Deus não pode ser instrumentalizado. Jesus não é um acessório. E não pode ser tratado como um acessório. Jesus é Deus. Ele não pode ser algo que melhora a nossa vida. Ele tem que ser a nossa vida. Essa é a diferença, entendeu? Esse entendimento que a gente tem que ter.
E a gente precisa recuperar. Precisamos recuperar o lugar de Deus na nossa vida. Porque com toda boa intenção do mundo, porém, com um mau entendimento, as pessoas estão caminhando nessa perdição. E quando a pessoa tem uma ideia errada, um entendimento errado acerca de alguma coisa, seguem-se também atitudes erradas, ações erradas. Porque quando eu tenho o céu, a felicidade eterna, essa vida de comunhão com Deus como meta, é claro que eu vou buscar aquilo que me conduz ao céu e vou evitar aquilo que me separa do céu. Quando isso não é a meta, então as coisas que conduzem ao céu não são importantes. Por isso que uma pessoa que tem essa mentalidade paganizada, essa cabeça paganizada, ela não vai se importar de se confessar. Ela não vai se importar com isso porque, enfim, para que serve? Entende? Pode até se confessar alguma vez ou outra para ter, assim, alguns dizem, olham a confissão como uma maneira de me ter paz, porque é bom desabafar com o padre. Por isso que muitos até falam assim, não quero confessar, eu quero conversar. Como se a gente não precisasse de perdão, entendeu? Entrou essa loucura na cabeça dos católicos, ensinada por muitos sacerdotes, inclusive. Não, a gente não precisa confessar, vamos conversar, entendeu? O que é? Nós somos pecadores, miseráveis. Nós precisamos de confessar sim, entendeu? Nós temos que reconhecer diante de Deus a miséria que nós somos e suplicar a graça do perdão e nos reconciliar com Ele. Não é só conversar, não. É claro que é bom conversar, não estou dizendo que isso é mal, mas a confissão é confissão mesmo. É dizer, eu pequei, eu errei, eu me desviei do plano de Deus, eu traí o meu Senhor, eu me iludi com aquilo que não deveria, eu fiz aquilo que é desagradável aos teus olhos, ó meu Deus. Por isso eu quero pedir perdão da minha falta, da minha culpa. O nosso povo não sabe confessar. Grande parte das pessoas vão para desabafar. Não estou dizendo que isso é errado, mas não é esse o núcleo. Isso é uma parte acessória, uma direção espiritual, um conceito, mas o núcleo é dizer, eu errei, eu me desviei do plano que Deus tinha para mim, mas eu estou aqui de volta, porque eu quero amar a Deus. Porque quem faz isso é quem tem consciência do céu, quem tem consciência da eternidade, quem sabe para que Deus o criou. Quem não tem essa consciência, ou perdeu, ele não vai à confissão, porque se desviou do caminho que conduz à salvação eterna, mas porque ele não se sente bem, porque ele está magoado, porque está mal, ou porque então está passando por dificuldades, tribulações na sua vida. A razão é outra. Não é errado, a pessoa não faz isso por maldade, não é isso que eu quero dizer, entende? Mas é porque a mentalidade que ela tem é essa. Os conceitos que ela tem levam-na a viver dessa forma, porque sem perceber, ela colocou-se a si mesma como centro da sua vida, o seu bem-estar aqui como a sua grande meta. Não é a salvação eterna, a vida em comunhão com Deus. Sabe por quê? Alguém que tem essa consciência bem formada, alguém que realizou este encontro com Deus na sua vida, alguém que compreendeu que foi feito para o céu, alguém que tem consciência de eternidade, olha, ela pode perder tudo, seus bens materiais, ela pode adquirir uma doença, a mais terrível, ela pode passar por tribulações, ela pode estar apodrecendo dentro de um cárcere, ela pode estar no meio das maiores dificuldades, ela amará e louvará a Deus, porque sabe que recebeu de Deus o dom maior que foi a sua salvação, que tem a graça ainda de amá-lo. Agora eu pergunto para vocês, quem de vocês amaria a Deus nessa circunstância? Quem de vocês amaria a Deus nessa circunstância? Talvez muitos, não sei, Deus é que sabe do seu coração. Agora se você fala, não, mas a gente vê muito isso, é a fraqueza do ser humano, né? Quando começam dificuldades, tribulações, provações ou doenças, então na família ou coisas, a tentação da pessoa, do ser humano, de pensar que para que rezar? Eu estou aqui na igreja, rezo tanto, olha o que me acontece, dificuldades, provações, então sofrimentos, perseguições, incompreensões, então parece que aqueles pagãos lá que vivem melhor do que a gente, que não tem tanta dificuldade como a gente tem. Veja, eu estou rezando aqui e meu filho fica doente, estou rezando aqui e o meu pai, minha mãe está nessa dificuldade, separa isso, aquilo. Onde está Deus? Por quê? Mentalidade de pagão. Deus não te deve nada, saiba disso. Aliás, se você quiser ser exato, se nós quisermos ser honestos, só tem uma coisa que Deus nos deve, chama-se inferno, mais nada. É a única coisa. É a única coisa. Eu digo isso com muita precisão.
Sabe por quê? Porque a única coisa que nós fizemos foi pecar. É a única coisa, irmãos. Se Deus nos deve alguma coisa, é isto. Mas porque Deus nos amou, diz a palavra de Deus. Leia lá o Evangelho, escrito por São João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou de tal forma o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendeu? Então, porque Deus nos amou, Ele então veio em socorro da nossa miséria. Depois disso celebramos o Domingo da Misericórdia, né? Justamente, é uma palavra que precisa ser bem compreendida, mas isso é tão bonito. A palavra misericórdia, né? Vem de duas palavras, miser e córdia. Miser é miserável, entendeu? Vem da palavra miserável, miser é de miserável. Córdia, córdias é coração. É a palavra em latim, coração. Quer dizer, o que é misericórdia? É voltar o coração ao miserável, voltar o coração ao desgraçado, voltar o coração ao que sofre, voltar o coração àquele que está perdido, àquele que está no sofrimento. Foi isso que Deus fez para conosco. Deus voltou o coração a nós miseráveis e deu-nos aquilo que nós nunca merecemos. Ele deu não foi porque nós merecemos, mas porque Ele é bom, porque Ele, entendeu, nos amou. É dom, é graça de Deus. Nenhum ser humano, nenhum de vocês, nenhum de nós, entendeu? Ninguém que já existiu, ninguém que existe ou que irá existir, é bom suficientemente para se salvar. Se Deus não tivesse tido misericórdia de nós, todos nós iríamos para o inferno. Todos, sem exceção. Nem Nossa Senhora se salvaria. Sabiam disso? Ela não teve pecado. Ela foi preservada. Mas ela também foi salva, entende? Ela foi preservada por causa dos méritos de nosso Senhor na cruz. Entende? Repito, ela é imaculada. Nunca teve pecado. Mas a imaculada, essa graça da Imaculada Conceição foi por causa dos méritos de Jesus na cruz. Se nosso Senhor não tivesse vindo, ninguém se salvaria. Porque não existe ser humano bom o suficiente para ser salvo. Se você entendesse o que você é, a miséria, a imundície que você é, a desgraça que você é, você nunca mais deixaria de louvar a Deus pela graça que Ele fez na sua vida. Porque sendo o que nós somos, Deus nos amou. Aqui é que vem a grandeza, sabe? Nós, na nossa humanidade imperfeita, não é? Então, nós somos muito ingratos, até com as pessoas mesmo, de maneira geral falando. Temos tão pouca gratidão, sabe? Às vezes alguma, mas assim, de maneira geral é pouca o que nós temos, sabe? Então, agora, e com aqueles que nos ofendem, então? Temos gratidão? Temos amor? A nossa tendência de ser humano é repudiar. Se alguém nos machucou, se alguém nos feriu, se alguém nos prejudicou, se alguém falou mal, etc., se alguém nos ofendeu, a nossa tendência é de fazer isso. E nós fizemos isso com Deus. Ofendemos, repudiamos, traímos. E Deus o que fez? Ele nos amou. Sabe, então Deus ele foi misericordioso conosco. Ele nos salvou daquilo que seriam as consequências do nosso pecado. Deus nos salvou, irmãos, do inferno. Só que, vejam bem, não pensem vocês que o fato de Deus ter nos salvado, no sentido, nos enviado o seu Filho, significa que Ele esqueceu a punição que os nossos pecados mereciam. Isso é uma ilusão. Muitas pessoas não entenderam isso até hoje, esse aspecto da sua própria salvação. Você sabe que quando alguém ofende a Deus, ele ofende a santidade, a bondade infinita do Senhor. Ele ofende a majestade de Deus, a dignidade de Deus. E esta ofensa, esse crime, ele exige uma reparação. Tipo, você chega na sua mãe, entende? E de repente sua mãe é dedicada, uma mulher boa. Supondo, as nossas mães têm defeitos, mas supondo uma boa mãe, né? Que dedica, que ama, que sacrifica pelos seus filhos, etc. E um filho chega e xinga aquela mãe de todos os nomes e agride, etc. Será que para viver bem de novo com aquela mãe, aquele filho não tem que minimamente pedir perdão?
Não exige então uma reparação? Não exige então ali que um reconhecimento, sabe? Uma atitude de sacrifício? Então, é isso que nós fizemos com Deus. Só que Deus, a dignidade dele é infinitamente maior do que de todas as mães juntas. Entende? Então, aquilo exige uma punição. É como alguém vai e mata uma pessoa. Enfim, não basta que a pessoa se arrependa. Se ela pega pela polícia, é julgada pelo juiz, se tiver justiça, ela vai ter que pagar aquilo. É verdade que aquela punição não repõe a vida, mas é uma forma de reparar o mal que aquela pessoa fez. Entende? Não adianta ele chegar para o juiz e dizer, mas eu estou arrependido de ter matado essa pessoa. Estou muito arrependido. O juiz vai dizer, que bom que você está arrependido, mas 20 anos de cadeia. Ou 10 anos, sei lá, quantos que for. Por quê? Porque é justo, entendeu? É uma questão de justiça. Nenhum de vocês concordaria de um criminoso, um assassino. Imagine você chegar na sua casa, imagine essa cena. Quer dizer, espero que nunca aconteça isso na sua família, na sua vida. Mas imagine uma coisa como esta. Você chega na sua casa, né, tem lá dois indivíduos, ou um indivíduo que matou a sua mãe, entendeu? Que matou o seu pai, que violentou suas irmãzinhas e que está ali estrangulando o último, certo? E você ainda consegue chamar a polícia, consegue então ainda com que aquele indivíduo seja preso. E ele é preso. E aí então, ali, ele vai ser julgado. E o juiz que o julga diz assim, não, eu sou um juiz muito bom. Eu sou um juiz muito amoroso. Pode ir embora, você está livre. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação para com aquele juiz? Aquele indivíduo entrou na sua casa, destruiu quem você mais amava, fez uma barbaridade. Qual será a sua reação diante daquela atitude daquele juiz? O que você dirá daquele juiz? Você se levantará, você irá protestar, você vai chamar a imprensa, você vai ligar para a polícia, você vai fazer o que for necessário, vai fazer barulho para dizer que aquele injusto juiz, entendeu? Ele é muito pior do que aquele assassino, que aquele juiz é completamente injusto, que ele não puniu o crime que aquele homem cometeu, porque ele destruiu o que você mais amava, ele destruiu a sua vida, a sua família, entende? Você acha que Deus é injusto? Você acha que Deus, ele é injusto? E ele não puniria os nossos crimes com muito mais rigor do que um juiz humano? Deus, da mesma forma que você sabe, e é verdade, que aquele juiz seria injusto se não punisse, Deus também seria injusto se não punisse os nossos pecados. Entende? Seria injusto. Assim como também você que é pai e mãe, em um grau bastante menor, né? Mas se um filho comete uma coisa que é séria, você tem que corrigi-lo. Você é injusto com ele se você não corrigir. Porque os filhos têm o direito de serem corrigidos. Os filhos têm o direito de serem corrigidos. E os pais que não corrigem estão prejudicando os seus filhos. A correção é ato de amor. Entendeu? Enfim, aquele justo juiz faria isto. Por isso, irmãos, que quando se trata da salvação, não se iludam. Não significa então que o fato de Deus ter nos salvado significa que Ele esqueceu a punição. Não esqueceu a punição. Ele não pode esquecer a punição. Assim como aquele juiz, entendam, para não perderem o raciocínio. Assim como aquele juiz, ele não pode ser indiferente à punição que tem que aplicar àquele criminoso. Entende? Porque se ele esquecer, se ele disser, não, eu sou bom, vai embora, não precisa fazer mais nada, ele estaria sendo injusto demais. Está entendendo? Deus, o Pai, Ele não poderia ser indiferente à ofensa que nós fizemos contra Ele. Senão Ele não seria Deus. Senão Ele não seria justo. E quem é que ousaria pensar isso do Senhor? Deus, Ele puniu os nossos pecados. Agora aqui é que vem a grande coisa da nossa religião. Deus puniu os nossos pecados. Houve uma reunião no céu. E houve mesmo. Quer dizer, essa reunião é permanente, a Santíssima Trindade, né? Então, mas houve um diálogo. E interessante que você pode encontrar isso no livro de Hebreus. No capítulo 12, capítulo 10. Enfim, está lá. Um diálogo interessantíssimo entre o Pai e o Filho. Diz ali, o Filho falando ao Pai, deste-me um corpo. Deste-me um corpo. Porque o Filho, assim como o Pai e o Espírito Santo, são por Espírito. Deus não tem corpo.
mas o Filho se fez homem para nos salvar. Deste-me um corpo, e eis, não quisestes holocaustos e sacrifícios, porque antes sacrificava bois, carneiros, ovelhas, cordeiros, etc., como forma de um ritual para expiar os pecados das pessoas. Era um ritual de sacrifício. E diz lá, na carta aos Hebreus: não quisestes oferendas e sacrifícios, mas deste-me um corpo, e eu disse: eis que venho, ó Pai, para fazer a tua vontade. Eis que venho, ó Pai, para fazer a tua vontade. E qual é a vontade do Pai? Salvar o seu povo. Salvar o seu povo. Mas o Pai disse ao Filho. O Filho disse. O Pai disse no diálogo. Aqui já vai assim, vamos dizer, a interpretação do diálogo. Mas realmente foi isto. O Pai disse ao Filho: veja, o povo que eu criei. Isso pode ler isso em Gênesis também, assim, Deus falando da situação do povo. Todos se desviaram. Pode ver o Salmo. O Salmo também, se eu não me engano, é o Salmo... não sei se é o segundo... Não, depois eu vou olhar. O Salmo também diz a mesma coisa. 13, se eu não me engano, 13. No segundo, 13. Todos se desviaram. Não há um sequer que faça o bem. Romanos, no capítulo 3, versículo 19, fala isso também, citando o Salmo. Todos se perverteram. Todos se desviaram. E o Pai disse: veja, o ser humano que nós criamos. No livro de Apocalipse, de Gênesis, no capítulo 2 e 3, diz o seguinte, no capítulo 3, no capítulo 3 diz assim, que o homem se desviou. E que Deus, até fala ali, arrependeu-se de ter criado o ser humano. É uma forma humana de dizer. Na verdade, Deus não se arrepende daquilo que faz. Mas, enfim, arrependeu-se no sentido. Está claro que Deus sabia o que aconteceria. Mas o fato de Deus saber o que acontece não determina o que acontece, entende? Muitas pessoas não entendem essa questão do futuro e da providência de Deus. O fato de Deus saber tudo o que vai acontecer não determina o que vai acontecer na nossa vida. O que acontece na nossa vida é escolha nossa. É claro que tem a ação da graça de Deus, sim. Mas, por exemplo, vocês escolheram estar aqui hoje. Vocês poderiam ter escolhido estar num bar bebendo. Poderiam estar na praia, lá, esturricando lá, traseiro para cima, entendeu? Poderiam ter escolhido estar, enfim, em casa, assistindo televisão, ou até fazendo coisas boas também, enfim. Vocês escolheram estar aqui hoje. Deus sabia que vocês estariam. Mas não foi o fato que Deus sabia que vocês estariam, que determinou que vocês... Porque vocês têm liberdade, nós temos liberdade. E nós podemos escolher as coisas, entendeu? A nossa liberdade é um dom maravilhoso e terrível ao mesmo tempo. Maravilhoso porque é isso que nos dá a capacidade de amar. Porque amar é fazer escolhas. Eu demonstro o meu amor a Deus quando eu escolho Deus livremente. Entende? Então, só fechando parênteses. Deus sabia o que aconteceria, mas não foi a ciência de Deus, o fato de Deus saber, que determinou o que aconteceu na história. Entende? Então, Deus, Ele mostrou o ser humano para o seu filho. Claro que Jesus já sabia, mas disse: olha, meu filho, estão perdidos. Vão todos se condenar. Todos ofenderam a nossa infinita bondade. Se desviaram da santidade do nosso coração. E o filho disse: mas é possível fazer alguma coisa, pai? Ele disse: é preciso punir o pecado deles. E o filho disse: mas a dívida deles é tão grande, mas é possível resgatá-los e salvá-los? O pai disse: é possível, mas a dívida deles é muito grande. E o filho disse: eu me ofereço, meu pai. O Senhor pode punir em mim o castigo que eles merecem. O Senhor pode punir em mim. O Senhor pode lançar sobre mim o castigo que está reservado a eles. Mas o pai disse: ok, mas se você aceitar carregar o peso, se você aceitar assumir a punição e o preço pelos pecados dele, eu não terei misericórdia de você. E Jesus disse: deste-nos um corpo, eis que veio ao Pai para cumprir a tua vontade. E vocês veem um prenúncio disso no livro de Gênesis. É algo assim, maravilhoso, em certo sentido, é encantador.
uma história fantástica de Abraão, chamado de Ur, lá na Caldeia, no meio dos pagãos, quer dizer, quando o povo já tinha se desviado depois de Noé, etc. E Deus chama Abraão, que tinha um coração reto, para formar o novo povo de Deus, etc. Velho, tinha já 75 anos. E Deus diz: farei de ti uma grande nação. Mas a mulher era estéril, não podia ter filhos. Mas ele acreditou. 75 anos, enfim. E chegou na terra, ele tinha muitos bens, foi com muita gente. Chegou ali na terra Canaã, não é? Enfim, se estabeleceu. E passou os anos, não vinha um filho. E passou os anos, a mulher dele diz: olha, fica com a minha escrava, pelo menos tem algum filho, enfim. E deu a escrava, a Agar, enfim. Só que não era o filho da promessa. Teve um filho chamado Ismael, mas não era o filho da promessa. Deus disse: a tua esposa conceberá. Passavam os anos, né? Passou 5, passou 10, passou 20, e nada de filho. Mas como é que faz? 100 anos, quase, não funciona mais nada, entendeu? Não dá para ter filho, já naturalmente acabou. Mas Deus disse: você terá. E com 100 anos ele teve filho. Imagine, quem é vovó já, vovô sabe, quem tem filhos que os pais, os avós desses filhos são vivos, como é que os avós são mais coruja do que os pais, né? É assim. Agora imagine um homem com 100 anos, né, ter um único filho gerado da sua esposa. Imagine o amor que este homem tinha para com o seu filho. Entende? O amor, o carinho, era o único, o cuidado. E aí de repente Deus vai e chega e diz: Abraão, pega o teu filho, teu único filho. E Deus diz uma palavra que parece até sarcástica, mas não é. Diz: o teu único filho, aquele a quem tanto amas. Deus diz essa frase, pode pegar e ler. Aquele a quem tanto amas, vai até o monte e o sacrifica para mim. Deus mandou, e não pediu para outro sacrificar, pediu para o próprio pai sacrificar. Entende? Dá para imaginar o coração daquele homem? Que loucura, assim, humanamente falando. Um amor apaixonado que ele tinha pelo seu filho. E Deus dizer a ele: vai e você mesmo mate, sacrifique e ofereça a mim. Ele não disse uma palavra, apenas pegou o seu filho e foi. E quando chegou no pé do monte, os servos todos ficaram, que foi com os seus servos, e aí subiu apenas ele e o filho. E tinha a lenha, o menino estava também com ele, e o menino faz uma pergunta que entala, né, o pai ali. O menino pergunta assim: ô pai, nós temos aqui a lenha, porque a vítima tinha que ser queimada depois, né? Nós temos aqui a lenha, mas aonde está a vítima para o holocausto, para o sacrifício? E o pai: o Senhor proverá. E de fato, quando ele chega, ele monta o altar, porque o altar do Senhor era de pedra, entende? O altar dos pagãos era de madeira. Por isso que antigamente todos os altares nossos, nas nossas igrejas, tudo era de pedra. Ou pelo menos se colocava em cima a pedra. Agora que modernizou demais, a gente faz de muitos... Mas é pedra. Ele fez o altar de pedra, colocou a lenha em cima do altar, a lenha, e depois deitou o seu filho. E pelo que a Bíblia narra, o filho era muito dócil. Ele não esperneou. Não fez... Colocou o seu filho. E quando ele pegou então a faca para poder então sacrificá-lo, e a mão dele baixou para sacrificar o seu filho, a mão de Deus o deteve, segurou no seu braço e disse: basta, não precisa. E é uma história real. E aí a gente fala: não, que Deus fez aparecer então um cordeiro, um cabrito lá, e sacrificou. E a gente diz: que história linda, que final feliz. Irmãos, não era o final. Não era o final da história. Era só uma reticência. Porque 1850 anos depois, quase 2000 anos depois, Abraão existiu 1850 anos antes de Cristo. A história iria se completar. Aquilo era só um prenúncio, para que a humanidade entendesse o que o Pai fez em nosso favor.
1850 anos depois, o Pai eterno, Ele deita a mão em cima do seu Filho. Em cima da madeira, no altar da cruz, o Pai o sacrifica por todos nós. Mas não houve nenhuma mão que detivesse a mão do Pai. Esta é a continuação da história. O que o Pai fez em nosso favor e o que o Filho fez em nosso favor. Entendam que essa punição pelos nossos pecados, ela aconteceu realmente. Quando vocês leem o livro, os livros dos Evangelhos, e veem sobre, São Lucas narra isso, né? No Getsêmani, Jesus, ele suando sangue, e ele fala: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Ele reza isto várias vezes. Ele fala: a minha alma está angustiada até a morte. Entendeu? A minha alma está angustiada até a morte. E ele soa sangue. E a gente pensa o seguinte: a maior parte das pessoas, inclusive a maior parte dos pregadores, falam o seguinte: Jesus suou sangue porque ele estava pensando nos pregos, na coroa de espinhos. Ele sabia o que ele ia sofrer, entendeu? Então, irmãos, não é nada disso. Não é nada disso, não. Não era a questão do sofrimento físico, porque, olha, muitos seguidores de Jesus, até os dias de hoje, mas especialmente nos primeiros séculos, e agora volta tudo de uma maneira mais intensa ainda, muitos seguidores de Jesus, eles foram à cruz. Eles foram crucificados, foram milhares de cristãos que foram crucificados, outros cerrados no meio, outros jogados para os leões. Muitos deles foram cantando, louvando a Deus, alegres por serem dignos de serem configurados ao seu Senhor. Se muitos seguidores de Cristo foram à cruz, ao sacrifício, cantando, vocês acham que Jesus ia tremer diante da cruz, ou dos pregos, ou da coroa de espinhos? Não era isto, não. Era algo muito mais pesado do que isto. O que ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice. O que tinha naquele cálice que era tão apavorante, que fez o Senhor suar sangue? O que tinha naquele cálice? Vocês sabem o que tinha naquele cálice? Naquele cálice tinha, vocês vão ver isso nos Salmos, vão ver isso no profeta Jeremias. Aquele cálice tinha a ira de Deus. A ira de Deus, entendeu? Que é a punição por todos os pecados de todas as pessoas que existiram, que existem e que irão existir. A punição por aquilo. Quando vocês leem Isaías, isso aqui eu faço questão de ler. Se vocês tiverem a Bíblia, pode pegar. Quando vocês leem o profeta Isaías, no capítulo 53, versículos 10 seguintes, né? Versículo 3 seguintes, melhor falando, vocês vão entender. Isaías, ele narrou tudo o que ia acontecer. É interessante que ele narra algo daquilo que foi o diálogo do pai com o filho e do resultado disso na prática. Vai dizer o seguinte: olha, versículo 3. Ele está falando aqui do servo sofredor. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Foi por isso que vocês veem que São Paulo escreve, São Paulo diz que Jesus Cristo, ele se fez maldição por nossa causa. Se fez maldição, porque diz a Sagrada Escritura: maldito todo aquele que aquele que é pendurado no madeiro. Ele se fez maldição, para que a maldição fosse tirada de nós, para que nós não fôssemos alvo da maldição. Olha aí, e vai dizer o seguinte: em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele, olha aqui, por que ele foi castigado? Ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva
pesou sobre ele. O castigo, a punição que nós merecíamos e da qual nós fomos libertos, pesou sobre ele. Alguém tinha que pagar, irmãos. Alguém tinha que pagar o preço pela nossa salvação. Alguém tinha que pagar a conta. Alguém tinha que satisfazer a ira do Pai, apaziguar a ira de Deus. E está aí. Foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades. É interessante que no versículo 10 diz o seguinte: aprove ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento, e se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório, terá uma posteridade duradoura. Você sabe o que significa a palavra aprove? Aprove ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Sabe o que significa esta palavra? Aprove significa agradou. Mas se a gente não entender bem, nós podemos ter uma imagem errada de Deus Pai. Mas diz ali, agradou ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Nós não podemos ter uma ideia sarcástica de Deus, não. Mas o Senhor, Ele puniu no seu próprio Filho os pecados que nós praticamos. O cálice da ira, Ele teve que sorver. E Jesus bebeu esse cálice até a última gota. E quando Ele virou esse cálice, não caiu nenhuma gota, por quê? Ele o sorveu por completo. Foi isso que Ele disse, o significado da palavra que Ele diz na cruz: tudo está consumado. Tudo está consumado. Irmãos, vocês veem aqui a grandeza do amor de nosso Senhor, mas não é só do amor de nosso Senhor, do amor do Pai. Por isso, de novo, o Evangelho: Pai, Deus amou de tal forma o mundo, que lhe deu o seu Filho único. Porque a gente pode começar a pensar assim, mas Deus foi cruel com o seu Filho. Não, irmãos, Deus nos amou. Aqui você vê a grandeza do amor do Pai. Olha, vocês, aqui tem muitos, quem aqui é pai ou mãe? Levante a mão, quem é pai ou mãe? Então, a maior parte, ok. Enfim, olha, vocês sabem disso que vou falar. E mesmo quem é filho pode intuir, mas um pai ou uma mãe pode falar com muito mais eficácia. Olha, qual de vocês seriam capazes de dar a vida para os filhos de vocês? Com muita certeza. Vocês seriam capazes de morrer por um filho seu? Vocês seriam capazes de fazer isso, com muita certeza. Entende? Agora, São Paulo fala isso na Bíblia. Talvez a gente se animasse até a dar a vida por outra pessoa boa. Agora, qual de vocês daria a vida? Vocês dariam a vida, a sua vida, por um assassino? Por algum de vocês, né? Daria a vida por um criminoso? Uma pessoa empedernida? Pense na pessoa que mais te magoou na sua vida. Você daria a vida por essa pessoa? Entendeu? Entende? Agora, se você não seria capaz de dar a vida para alguém que não presta, humanamente falando, você seria capaz de pegar um filho seu e sacrificar por ele? Você está entendendo o que quero dizer? Irmãos, eu não sou pai segundo a carne, mas eu faço parte de uma comunidade que tem mais de 200 irmãs e irmãos. São meus filhos. Olha, estaria muito disposto a dar a vida por qualquer um deles. Por todos eles. Agora, eu confesso a vocês que o meu amor não é suficiente. O meu amor não é suficiente para poder pegar algum deles e sacrificar por outra pessoa. Eu não sou capaz disso, entendeu? Eu posso morrer 1000 vezes, mas eu não conseguiria fazer isso com algum deles. Entende? Entende aí a grandeza do amor do Pai? O Pai sacrificou o Filho dele, santo, imaculado, inocente, por você, por mim. Isto revela não só a grandeza do amor de Deus, mas a extensão de nossa miséria, a nossa imundície, entendeu? Ao ponto de ser necessário que um Deus seja sacrificado para que nós possamos ser libertos. E aí você entenda uma coisa: a gratidão que Deus merece ter da nossa parte.
A gratidão que Deus merece da nossa parte. Aí quando você vê o mundo hoje, a maneira como está, o desprezo para com Deus, olha, você precisa de uma graça muito especial para não se revoltar. Entende? Porque é incrível. Deus fez tudo por nós. O Pai sacrifica o seu Filho. O Filho aceita ser sacrificado. Bebe o cálice da ira do Pai até a última gota, para nos libertar da maldição, da condenação, do pecado, do inferno. E nós o que fazemos? Viramos as costas para Deus, entendeu? E vivemos como se Ele não fosse importante em nossa vida. E isso é uma loucura do ser humano, sabe? E nós achamos ainda que somos bons, entende? Que loucura! Meus irmãos, como nós precisamos de conversão, sabe? Como nós precisamos de conversão. Jesus é nosso único Salvador. Se nós o removermos da nossa vida, sabe, Ele é a nossa salvação. Ele foi quem alcançou-nos a graça para podermos ir para o céu. Mas se nós o removermos da nossa vida, Ele não poderá nos salvar. Nós iremos para o inferno. Entende? Jesus é assim. Para fazer uma imagem, está o Pai, santo, perfeito, bom e justo. E Ele punirá. Ele puniu em Cristo as nossas iniquidades. Se nós queremos ser salvos, nós precisamos nos revestir de Cristo. É isso que diz São Paulo. Por isso o batismo, né? O batismo o que é? É um revestir-se de Cristo. E permanecer na graça batismal, melhor falando, na graça santificante, que significa essa comunhão contínua com Deus, é a nossa garantia de salvação. É a nossa garantia de salvação. Se vocês lerem esse evangelho, no capítulo 3, versículo 16, diz isso, né? O Pai amou de tal modo o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas na continuação diz o seguinte: todo aquele que nele crer terá vida eterna, mas quem nele não crer, já está condenado. É isso que diz também. Essa parte também precisa ser lida. Aquele que nele não crer, já está condenado. E um pouquinho mais adiante, 20 versículos para frente, diz o seguinte, no capítulo 3, versículo 36, vai dizer o seguinte, de novo vai repetir: aquele que crê no Filho terá vida eterna. Aquele que não crê no Filho não terá vida. E a ira de Deus pesará sobre ele. Isso é Novo Testamento, não é Antigo Testamento não. Entende? Porque tem pessoas que querem diferenciar o Deus do Antigo Testamento do Deus do Novo Testamento. Como se Deus tivesse se convertido. Para com isso. Deus é o mesmo no Antigo e no Novo Testamento. Amoroso, bondoso, misericordioso e justo. No Antigo e no Novo Testamento. Entende? Então, lá, Novo Testamento. Diz o Senhor: aquele que não crê não terá vida e a ira de Deus pesará sobre ele. É preciso dizer isso porque é verdade. Aquele que não crê, o que significa não crer? Aquele que rejeita Jesus, aquele que rejeita os seus ensinamentos. Rejeitar Jesus, meus irmãos, não significa que você vai fazer um ato formal, dizendo, eu renuncio Jesus da minha vida, agora eu adoro o capeta, não é nada disso não. Você rejeita Jesus quando você não aceita os seus mandamentos, quando você não aceita a sua lei, quando você não aceita aquilo que Ele ensina, entendeu? Rejeitar a lei de Deus não é rejeitar algo de Deus, é rejeitar o próprio Deus. Entenda isto. Aceitar a Cristo significa aceitá-lo, tudo o que Ele é, tudo o que Ele significa e tudo o que Ele ensinou. Ainda que nós tenhamos tanta dificuldade pelas nossas limitações e misérias de viver conforme Ele mandou, mas é o que Ele nos pede e nos dá a graça para fazê-lo. Temos que lutar ao menos, nos esforçar, sabendo qual é a vontade do Senhor. Então nós precisamos nos revestir de Cristo. Diz a carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 9, diz o seguinte, carta aos Romanos no capítulo 5, versículo 9 diz assim, que nós, pelo sangue de Cristo, nós fomos salvos da ira. Pelo sangue de Cristo nós fomos salvos da ira de Deus, entendeu? Então que por isso nós precisamos viver na graça e na comunhão com Ele. Na graça e na comunhão com Cristo. Agora, uma coisa que falei muito no ano passado, mas é uma coisa, uma catequese que tem que se repetir sempre. Porque a gente tem, como é que é mesmo esse negócio? Já tinha até esquecido o nome, né? Amnésia, né? Então, amnésia, sabe? Amnésia. Então tem que repetir sempre. Olha, o que significa viver na graça de Deus? Quando é que a gente vive na graça de Deus? Quais são as condições?
Eu estou na graça de Deus? Você está na graça de Deus? Como é que a gente sabe? Você entra na graça de Deus pelo batismo, certo? A graça de Deus, você é purificado do pecado, limpo. Você torna-se templo de Deus, coisa mais linda, maravilhosa. Mas quando você começa a ter entendimento das coisas, começa a conhecer as coisas e se torna capaz de tomar decisões e de fazer escolhas, então você torna-se capaz de rejeitar a Deus também. Não apenas de amá-lo mais, mas também de rejeitá-lo, caso você queira fazer esta opção. E quando você faz opção por algo que seja pecaminoso, gravemente pecaminoso, consciente de que aquilo é mal, você rompe com Deus. Chama-se pecado mortal. Pecado grave e mortal são a mesma coisa. A maior desgraça que um ser humano pode cometer nesta vida é cometer um pecado mortal. Por quê? Quando ele comete um pecado mortal, quando uma pessoa comete um pecado mortal, ele está rompendo com Deus. Ele está perdendo a amizade com Deus. Ele está rejeitando Deus. Quem já fez seminário de vida no Espírito sabe uma coisa. Existem as palestras querigmáticas, né? E uma delas chama-se Senhorio de Jesus. Senhorio significa autoridade. Jesus é o Senhor. Quer dizer, é aquele que deve ser o rei da nossa vida, etc. Justamente quando você comete um pecado mortal, um pecado grave, você está renegando a autoridade de Deus sobre você. Você está rejeitando a autoridade que Deus tem sobre você. Deus te deu uma lei, Deus te deu um mandamento, e você diz o quê? Não quero. É isso, é um ato de rebeldia, entendeu? De revolta contra Deus. Um ato de não aceitação da autoridade de Deus na sua vida. Então você rompe com Deus. Deus te diz, faz isso, você diz, não faço. Por exemplo, Deus te diz, vai à missa domingo, você diz, não quero, vou ficar em casa. Entendeu? Deus te diz o seguinte, olha, não peque contra a castidade, não veja pornografia, não faça masturbação, não vai ao adultério, não vai fazer fornicação. Você diz, eu quero, eu faço, eu gosto, enfim. Está entendendo? Deus te diz o seguinte, olha, não assista novelas imundas, pornográficas, etc. Você diz, o que tem? Não tem nada. Enfim, você faz, você assiste. Deus diz para você, ame seus irmãos, o seu irmão, e você diz, não, mas eu não gosto dele, eu odeio. Enfim, você está rejeitando o que Deus te mandou. Está entendendo? Rejeitando. Você não está aceitando. Deus te diz e você não tem respeito com Deus. Você trata Deus como se fosse um inimigo. Não sei se vocês já tiveram esses sentimentos. Todo mundo que é filho, né? Todos nós somos filhos, né? Não todo mundo é pai e mãe, mas filho todo mundo é, né? Então, já experimentou algo disso, ou num grau intenso, ou pelo menos um pouquinho, né? Ou já presenciou isto. Sabe, quando os seus pais começam então querendo bem para você, te corrigir e te podar de determinadas coisas, você começa a ter seu pai como inimigo. Inimigo. Sabe? Começa a olhar sua mãe, seu pai como inimigo. E se revolta. É muito comum que os jovens passem por uma fase assim, os adolescentes, os jovens, entendeu? É isso que nós fazemos com Deus o tempo todo. Está entendendo? Quer dizer, essa revolta, nós começamos a ver Deus como inimigo, mesmo que a gente formalmente, assim, ninguém fale dessa forma, Deus é meu inimigo, é assim que nós tratamos Deus, porque Ele nos dá a sua lei, e a lei dele nos incomoda, nós não aceitamos, entendeu? Nós não queremos que ninguém mande em nós. Irmãos, eu assisti há pouco tempo, sei lá, um ano e pouco, um documentário sobre o satanismo, achei muito interessante, um documentário sobre o satanismo, muito instrutivo, feito por satanistas mesmos e estudiosos do fenômeno do satanismo, sabe? E é muito curioso que os satanistas, né, aqueles sacerdotes satanistas lá e os que praticavam o satanismo, eles definiram assim, o que é o satanismo? Diz, olha, basicamente o satanismo é você viver do jeito que quer e fazer aquilo que escolhe. Isso é o satanismo. Consiste em você fazer o que você quer. Entende? Isso é o satanismo. Parece algo tão familiar ao ser humano de hoje, né? Entende? A rebeldia contra Deus, que te leva a fazer o que você quer e não o que Deus quer. Foi o que Lúcifer fez. Quando Deus diz, a carta dos Hebreus diz, que o Pai colocou o seu primogênito no mundo e disse aos anjos, adorem-no. E o livro de Salmo diz o seguinte, que Lúcifer disse, não servirei. Ele não aceitou adorar o Senhor. Foi o que Adão e Eva também fizeram, a mesma coisa. Deus deu uma lei para eles, e eles não quiseram obedecer. Deus diz, olha, podem comer de tudo, só dessa árvore que não. Eles não aceitaram a lei de Deus, desprezaram, desobedeceram a Deus. O pecado mortal é isto. É você não aceitar
aquilo que Deus te propõe, aquilo que Deus te propõe não, aquilo que Deus te manda fazer. Não aceitar. E aí você, livremente, conscientemente, por própria vontade, escolhe fazer o contrário. Então, isso é um pecado mortal. E o nosso povo hoje, isso é que é terrível. Volta as costas para Deus e vive, a maior parte do nosso povo vive habitualmente em pecado mortal. E acha que não tem nenhum problema. E o pior, as pessoas pensam que o que tem? Eu não mato, eu não roubo, entendeu? Como se isso fosse a única coisa capaz de levar alguém para o inferno. Isso são coisas que podem levar para o inferno. Mas a lista, infelizmente, irmãos, a lista daquilo que pode nos levar para o inferno é grande, entendeu? Vai muito além de matar e roubar, simplesmente. Você pode ir para o inferno porque você não honra a Deus, não vai à missa domingo. Você pode ir para o inferno, entendeu? Porque você odeia pessoas. Você pode ir para o inferno porque você vive uma vida de adultério. Você pode ir para o inferno porque você, sabe, não tem a peito de fato honrar nosso Senhor e de viver na graça dele. Porque você não merece o céu. Ninguém merece o céu. Você só irá para o céu se você se revestir de Cristo e viver na comunhão com Ele. Como é que a gente vive na comunhão com Cristo? No esforço de obediência aos seus mandamentos. A gente vive na graça de Deus quando nós não temos pecado mortal. Você cometeu um pecado mortal. Olha, visa aqui, irmão. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Não é brincadeira. Eu sei que isso é pouco falado, mas é preciso falar. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Está entendendo? Pega lá a epístola de São João, primeira carta, né? Podem ler, se quiser. Então, eu vou citá-la só. Vocês podem conferir. Capítulo 3, versículo 8. Primeira carta de São João. Diz o seguinte. Capítulo 3, versículo 8. Podem ler aí. Quem achar? Leia aí. Pronto. Mais alguma outra tradução, além dessa? Leia alto aí. Pode ler alto. 3, 8. Está entendendo o que eu estou dizendo? Aquele que peca é de quem? É do demônio. Entende? Então não é brincadeira. É sério. Quando você faz opção pelo pecado, você desprezou a Deus. Passou a pertencer a quem? Ao demônio, entendeu? Não existe outra possibilidade. Não existe neutralidade na vida espiritual. Não existe neutralidade na vida espiritual. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Se alguém disser, mas eu não sou de Deus, mas também não sou do capeta. Existe isso. Entendeu? Não tem. Não há. Você já conhece aquela história, não conhece? Do indivíduo que estava em cima do muro. Não conhece? Conhece não? Então, para quem não conhece, eu falo. A maior parte já conhece. Então, o indivíduo em cima do muro. Não sabia se ia para o capeta ou se ia para Deus. Entendeu? E o anjo de Deus o tempo todo chamando. Vem para cá. E o capeta lá do outro lado, tranquilo. Não chamava em nenhum momento. Aí, e o anjo insistindo, vem para cá. Fica conosco. E o indivíduo está lá em cima do muro. Aí ficou curioso assim. Eu pensei que você tentava as pessoas. Que você não me convidou para poder ir para o seu lado nenhuma vez. Entendeu? Eu estou aqui em cima do muro e você não convidou nenhuma vez para ir para o seu lado. Ele disse, é porque o muro é meu. Não existe isso na vida espiritual, portanto. Não há. Ou você é de um ou de outro. Quem está em cima do muro já é do diabo. Entendeu? Ninguém pode servir a dois senhores. É o que Jesus diz com muita clareza. Só há um Salvador. Há um só Salvador. Se nós não estamos nele, nós estamos no caminho, na rota de condenação. O pecado mortal te tira da unidade com Deus, da comunhão com Ele. E a única forma de você recuperar o quê? O que você precisa fazer? Você cometeu um pecado mortal, faltou missa domingo, teve ódio das pessoas, desejou mal para pessoas, invejou de uma maneira grave, caluniou, difamou pessoas, viveu em adultério, viveu junto sem ser casado ou vive, não sei. Então, você está numa situação errada. Você cometeu tantos pecados graves. Tomou pílula anticoncepcional, casado, não quis ter mais filho, operou para não criar, cortou as trompas, fez um monte de besteira na vida, entendeu? Enfim, está numa situação de pecado. Ou esteve. Ou está. Se você está numa situação de pecado, ou alguém está numa situação de pecado, rompeu com Deus, cometeu pecados graves, pecados mortais, isso. O que fazer? Se você quer fazer isso, eu quero ser de Deus. Então, arrepender-se e confessar-se. Porque Deus não rejeita ninguém. Aqui é que vem misericórdia. Deus não rejeita ninguém, nenhuma pessoa, porque Deus nos ama. Entende? Como filhos. Deus nos ama como filhos.
E Ele nos chama para Ele. Deus não rejeitará nenhuma pessoa que arrependido volte a Ele. Pode ter cometido os piores pecados, pode ter feito as piores besteiras, os maiores crimes, desde que sinceramente se converta. O problema das pessoas hoje, e isto que é angustiante, é que as pessoas, elas não querem se converter. Entende? O problema das pessoas hoje, dos nossos católicos de maneira geral, é que elas pensam que podem, a pretexto da misericórdia de Deus mal entendida, que elas pensam que podem viver no pecado, no mundo, e que Deus as perdoará, que Deus levará todo mundo para o céu porque Ele é bom, porque Ele é Pai, entendeu? Irmãos, a coisa mais terrível, se vocês quiserem saber, a verdade bíblica mais terrível que existe, sabe qual que é? Sabe qual que é? A verdade bíblica mais terrível, mais assim, preocupante, sabe qual que é? Imagine. Mais aterrorizante, sabe qual é? Não? Não imagina? A verdade bíblica mais aterrorizante é a respeito de Deus. Sabe qual é? Não fazem ideia? Sabe qual é? Vou dizer para vocês. Deus é bom. Assim, mas como é que isso é terrível, aterrorizante? Sim, é terrível e aterrorizante. Sabe por quê? O que um Deus bom faz com gente como nós? O que um Deus bom faz com gente como você, como eu? Entende? O que um Deus bom faz com gente que não presta? O que um Deus bom faz? Entendeu? Um Deus bom é justo e nos puniria no inferno. Isso é certo. Entendeu? Por quê? Porque é bom. O juiz bom condena o assassino. O juiz bom condena o criminoso. Entendeu? Um Deus bom é isso. Isso é aterrorizante no sentido, se você não for bom, você se condenará. Porque Deus te deu tudo para você se salvar. E como é que a gente se torna bom? Porque nós não somos bons, naturalmente falando. Entende? Como é que nós nos tornamos justificados em Deus? Como? Porque nós merecemos o inferno, irmãos. Nós merecemos, pelos nossos crimes. Como é que a gente se torna bom? Porque o próprio Jesus fala, só Deus é bom. Vocês lembram-se dessa palavra? Só Deus é bom. Como é que você se torna bom? Você se torna bom revestindo-se de Cristo e vivendo na graça dele. Aí, aquela palavra de São Paulo, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Entendeu? Você se torna bom assim. Esta é a única forma de você ser justificado diante do Pai. Porque se você aparecer diante do Pai, no dia da sua morte, quando você morrer, você vai ser julgado. Se você morrer sem Jesus, sem estar revestido dele, entende? O que você acha que acontecerá com você? O que você acha que acontecerá com você? O que você acha que o pai, entendeu? Que sacrificou o seu filho, que puniu nele o pecado de toda a humanidade, em meio a tantos sofrimentos. O que esse pai fará, entende? Com aqueles que rejeitaram o amor do seu filho que deu a vida por eles. O que vocês acham que esse Deus fará com uma pessoa assim? Está lá escrito na palavra de Deus, basta ler. Jesus diz lá, São Mateus, capítulo 25, versículo 41. Ide malditos para o fogo eterno. Está lá, é palavra de Deus, irmãos. Ide malditos para o fogo eterno. E muitos dirão para Jesus, mas Senhor, eu preguei em teu nome. Eu preguei em teu nome. Eu fiz milagres. Expulsei demônios. Eu falei do Senhor para os outros. E Jesus dirá, servo mau, eu não vos conheço. Afastai-vos de mim. É isso que está lá. Se você não for reconhecido pelo Pai, você não entrará. E a única forma de ser reconhecido pelo Pai é o que? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É só estando em Cristo. Então entendam que Ele é a nossa única salvação. E o pecado grave te tira de Cristo, te tira da comunhão com Ele. Por isso que você deve voltar, deve viver na graça dEle. A coisa mais importante da sua vida não é ganhar dinheiro, não. Não é ser saudável, ou você ser bonito, ou ter esse diploma, ou ter sucesso nessa carreira, ou naquela outra. Não é isso, não. Você pode fazer tudo isso se quiser. Mas a coisa mais importante da sua vida é você viver em comunhão com Jesus. Porque isso é o único critério, é a única condição para que você se salve. As outras coisas todas que você faz, supondo que sejam coisas boas, devem estar em função disso. Entendeu? Em função desta meta maior que é alcançar a perfeição no amor a Jesus. A sua vida deve ser um louvor a Deus, um ato de agradecimento por aquilo que Deus fez em seu favor, entendeu?
Se nós bem pensássemos no que o Pai, o que o Filho, o que Deus fez em nosso favor, como nós seríamos diferentes, como nós teríamos muito mais gratidão, como nossos joelhos se dobrariam muito mais vezes, como nós teríamos assim palavras a todo momento para dizer obrigado, meu Deus, daquilo que me livraste, obrigado pelo amor que o Senhor me teve, porque me resgataste. Nós fugiríamos do pecado com muito mais intensidade. Um santo bispo que me ordenou, morreu, já tem 3 anos, Dom Manuel Pestana, ele dizia assim, Manuel Pestana, foi bispo de Anápolis, em Goiás. Dom Manuel Pestana, ele dizia assim, olha, a consciência da presença de Deus nos faz evitar o pecado. A consciência da presença de Deus, quer dizer, aqueles que vivem sempre conscientes daquilo que foram salvos, do amor que Deus nos teve, nos faz evitar aquilo que ofende Jesus. Entende? Então, olha, diz a palavra de Deus, Romanos, capítulo 8, versículo 1, que aqui tem uma palavra consoladora. Se vocês ouviram muitas palavras duras, vem uma palavra consoladora aí. Muito consoladora. Diz assim, ó: já não há mais nenhuma condenação para aqueles que vivem em Cristo Jesus. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que vivem em Cristo Jesus. Agora, compreendam bem o que é viver em Cristo Jesus. É viver na graça dele, na comunhão com ele, entendeu? Então o seu grande esforço como cristão é este, de viver em comunhão com Jesus. O que tira da comunhão com Jesus? O que tira? Pecado. É por isso que São Paulo elenca várias vezes lá, olha, quem faz isso, olha, adúlteros, idólatras, fornicadores, mundanos, praticadores de homossexualismo, e isso e aquilo, não entrarão no reino de Deus. Entendeu? E vai dando listas assim de pecados bem comuns assim que as pessoas fazem. E ele diz, olha, não vos iludais, aqueles que praticam tais coisas não entrarão no reino de Deus. Então, para nos alertar, nos dizendo de coisas práticas que nos afastam e nos tiram da comunhão com Jesus. Porque só Jesus pode nos salvar. Fora dele só há mentira, enganação e desgraça. Só. Então nós temos que estar em Cristo. Quando você morrer e estiver diante do Pai, Ele for te julgar, entende? Se você não for reconhecido, se Jesus não estiver em você, e você não for reconhecido por Ele, você não entrará no céu. Entende? Olha, entenda, não é você conhecer a Deus simplesmente de uma maneira especulativa e racional. Deus tem que te conhecer. Deus tem que te reconhecer. Melhor ainda dizendo, Deus tem que reconhecer o Filho dele em ti. Entende? Porque olha, a mesma coisa, imagine só. Você pode, senão você não entra no céu. É a mesma coisa, você pode ir lá na Casa Branca, né? Aqui em Washington, lá em Washington, e dizer assim, olha, e tentar entrar e dizer, mas eu conheço o Obama. Grande coisa, né? Bom, mas então, eu conheço o Obama, dizer para os guardas, se você tentar entrar à força, você vai ser preso. É claro que vai ser preso, entendeu? Olha, não adianta você argumentar dizendo, mas eu conheço o Obama. Olha, todo americano, todo cidadão do mundo praticamente conhece quem é o Obama. A questão é essa. A questão é, o Obama conhece você? Agora, se ele estiver passando ali, diz, olha, não, eu conheço essa pessoa, meu amigo, deixa ele vir. Então você entrará, vai com ele até o escritório dele, né? Você vai estar na companhia dele, que não é uma boa companhia, viu? Tá? Então, de qualquer forma, por quê? Porque ele te conhece. O que te fará entrar lá dentro não é o fato de você conhecê-lo, mas o fato de ele conhecer você e de te introduzir até ali o interior da casa dele, entendeu? É isso em relação a Deus também. Está entendendo? Então, eu não vos conheço, porque você não está revestido de Cristo. Se salva quem? Conforme diz lá a carta aos Romanos 8:1, se salva aqueles que estão em Cristo. Em Cristo, viver nele. Então, nós não podemos, essa é a coisa mais fundamental de nossa vida. Por isso, vocês têm que lutar com todas as suas forças para nunca viver em pecado mortal. E se por desgraça, ilusão, fraqueza, cair num pecado grave, não fiquem assim, irmãos, porque todo aquele que peca é de quem? O demônio. Vocês não podem viver ali cativos, prisioneiros de Satanás. Não podem. Se você viver em pecado mortal, olha, a gente tem o costume de dizer, né? Quer dizer, quem é cristão, né? O costume de dizer o seguinte, olha, quando vai dormir, dorme com Deus. Se você está vivendo em pecado mortal, não adianta dizer dorme com Deus. Vai dormir com o capeta todo dia, entendeu? Essa é real. É assim. Por quê? Porque você fez essa escolha. Porque o pecado é uma escolha. Você escolheu pecar, entendeu? Você escolheu fazer aquilo que ofende a Deus. Por isso que, olha, irmãos, custe o que custar, sofra o que sofrer, não viva no pecado. Está vivendo junto com o seu casado, não vai casar.
casar. Não fica assim, entendeu? É uma situação de pecado permanente. Não fica assim. Por quê? Porque Deus disse, o que Deus uniu, o homem não separa. Quer formar uma família, tem que passar pela bênção dele. Respeite a Deus. Deus mandou você fazer isso, por que não obedece? Entende? Se Deus disse, olha, vai à missa domingo, salvo motivo de doença, que às vezes pode acontecer, entende? Então você não pode viver dessa forma. Você precisa obedecer a Deus, é uma questão de respeitar a Deus, de reconhecer, entendeu, a autoridade que Ele tem sobre o seu coração. Obedeça ao Senhor. Depois, ele vai indo, né? Quer dizer, Deus disse, vive a castidade, você caiu, então arrependa-se, se confesse. Irmãos, pecadores nós somos, fraquezas nós temos, entendeu? Eu não estou dizendo aqui de defeitos e fraquezas humanas que todos nós temos. Eu estou dizendo de aquelas pessoas que no seu orgulho, ao invés de reconhecer os seus pecados, se arrependerem dos seus pecados, ficam orgulhosamente defendendo os seus pecados como se fossem direitos. Entende? E isso é a loucura de muitas pessoas hoje. E achando que podem viver assim porque Deus é bom. Justamente porque Deus é bom, Ele te condenará se você não quiser ser bom também. E a única forma de você ser bom, entende? É revestindo-se de Deus, revestindo-se da graça de Cristo. Ou seja, rejeitando todo o pecado e vivendo em união com Jesus. É isto. Isto é o que nós precisamos fazer. Então, olha, Jesus disse, essa palavra aqui tem que ser orientadora para vocês. 2 palavras. Ele disse, primeira coisa, ninguém pode servir a 2 senhores. Então você tem que fazer uma opção na sua vida. Você tem que fazer uma escolha. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Ah, padre, mas eu posso não ser um santinho, mas eu não estou servindo o diabo. Está. Se você estiver no pecado, entendeu? E fazendo aquilo que agrada ao inimigo, você está servindo. Mesmo que você não tenha consciência disso. Está servindo. O fato de você estar vivendo, não dando testemunho da sua fé, você está servindo ao diabo. Entende? Se você não comunga, é isso que você está fazendo, mesmo que você não tenha nenhuma intenção de fazer algo mal, mas você não está mostrando o senhorio, a autoridade de Deus na sua vida. Significa o quê? Que se Deus fosse mais importante para você, você estaria recebendo, ou pelo menos se esforçando para isso. Entende? Porque a gente gasta tempo, a gente dá valor àquilo que é importante para nós. Quando Deus é tudo em nossa vida, nós não aceitamos a ideia de viver sem Ele. Como que um católico pode conformar-se com a ideia de viver sem a Eucaristia? Isso é impossível, entendeu? Não dá. Porque aqueles que sabem quem é Jesus e o que Ele vale na sua vida, não podem ficar sem Ele. E se por acaso, dizia, e quero repetir, se por fraqueza separou-se dele porque cometeu um pecado grave, caiu numa ilusão, uma fraqueza, então a pessoa reconhecendo que está nu, sem Deus, está desconfigurado porque está sem Cristo, ela vai imediatamente ser movido, entendeu? Ao arrependimento, à confissão, vai buscar um sacerdote, seja onde for, sem desculpa, dizendo, porque eu trabalho muito, etc. Quem pensa assim é pagão. Quem sabe que está sem a graça de Deus, não se conforma, não se acomoda, não se aquieta enquanto não recuperar esta graça. Vai até o fim do mundo, se for preciso, para buscar uma confissão. Entendeu? Por quê? Porque nós precisamos de Cristo. Nós não podemos viver sem Ele. Ele é a nossa vida. É por isso. Sem Ele, nada tem valor. A outra palavra de Jesus é essa. Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Que adianta você ter conquistado coisas, está bem de situação, se você morrer foi para o inferno? O que adianta tudo que você fez? Não tem sentido nenhum. Então, a sua vida, se não for orientada a Jesus, ela é vazia, é sem sentido, não tem razão de ser. Entende? É isso que a gente tem que